Você conhece alguém doente de santidade? Alguém enfermo de religiosidade? Meu cachorro Zacarias parece estar doente de santidade. Vez por outra, quando estamos fazendo o nosso culto, ele tem uma participação. A palavra de Deus diz que toda a criação deve louvar o nosso Deus. Amém, queridos? Amém. Até os animais. Mas este cachorro, em especial, ele gosta de participações especiais. Ele não gosta de participar apenas, ele precisa aparecer. E o que é que ele faz? Ele late. Ele late muito e muito alto. O que fez Bia, minha filha maior, pensar que ele é pentecostal. Ele gosta de barulho, especialmente, graças a Deus por isso, na hora do culto familiar. E ele não é apenas um cachorro que gosta de orar ou de participar da oração da nossa família. Ele é um cachorro culto. Ele literalmente come meus livros e recentemente tentou devorar minha Bíblia, o que lhe custou uma disciplina mais ou menos severa. O fato é que ele parece, de alguma maneira, doente de santidade, doente de religiosidade. Você conhece alguém assim? Você já se viu doente de santidade? O que será que quero com esta expressão, doente de santidade? Eu vou explicar por analogia. Já ouviu a palavra iatrogenia? Alguém aqui já ouviu essa palavra? Não se espante. Eu conheci esta palavra há 2 semanas. Também não conhecia este termo. Vem da medicina e significa ficar doente, ou patologia ou enfermidade que se origina no processo da cura. Você vai ao médico por uma doença e ele resolve a sua doença, mas no processo, talvez no hospital, ou quem sabe por algum medicamento, você acaba ficando doente outra vez, não com a mesma doença. No processo você é curado de uma e adquire outra doença. Não se espante, mas muitas vezes é o que acontece na igreja de Cristo. Pessoas vêm para ser curadas e acabam ficando doentes de religião, de santidade. O pastor presbiteriano e escritor Eugene Peterson cunhou um termo chamado eusebigenia. Ele juntou a palavra iatrogenia com a expressão grega eusebes, que significa santo, para descrever esta doença, a doença da santidade. Chegamos à igreja cheios de pecados e pouco a pouco o Senhor vai nos transformando em pessoas melhores. Assim esperamos. Mas às vezes não nos damos conta que a santificação é um processo e não um ato único. E por isso corremos 2 grandes perigos: desistir de Cristo e de sua igreja, porque não vencemos alguns pecados que constantemente nos perseguem, ou cobrimos os nossos pecados com a religião, com atos religiosos, pensando que com eles, por nossa religião, podemos ajustar as coisas entre Deus e nós, podemos conquistar o seu favor e as suas bênçãos. Os 2 erros são muito perigosos. E Jesus trata de ambos no texto que vamos estudar, especialmente do segundo, dos que estão doentes de santidade, doente de religiosidade, dos que querem comprar Deus e o seu favor e ao mesmo tempo desprezam os outros, que não vivem o mesmo estilo de vida religioso. Jesus vai curar ambos, oferecendo a mesma solução para os 2 tipos de pecadores
através da parábola do filho pródigo. Lucas, capítulo de número 15, nós vamos estudar a partir do verso de número 11. E eu convido você a me acompanhar enquanto faço a leitura do texto sagrado. Diz o verso 11, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele, o filho pródigo, começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e nos alegrar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, trabalhando. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, e tudo que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar, queridos. Senhor, nós queremos te dar graças por este domingo, primeiro dia da nossa semana, e porque nós a iniciamos na tua presença. Estamos aqui para te render graças por tudo o que o Senhor fez ao longo da última semana. E estamos aqui, Senhor, para louvar o teu nome por tudo o que tu és e por tudo o que tu fez por nós, na pessoa bendita de Cristo Jesus. Obrigado pelos louvores que a ti cantamos. Receba-os como aroma suave às tuas narinas, e que por graça e misericórdia o Senhor alcance o nosso coração através da tua palavra. Nós fomos ou somos filhos pródigos
irmãos do filho pródigo. E precisamos, hoje e sempre, Senhor, ouvir o Teu Evangelho, pensar sobre o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário e responder de maneira apropriada. Cura-nos, ó Senhor, da doença da religiosidade. E não nos permita, ó Deus, olhar para os outros de cima para baixo, pensando que somos de alguma maneira melhores ou superiores. Ensina-nos o Teu Evangelho e transforma-nos segundo a imagem do Teu Filho perfeito e amado pelo nosso coração, Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos. Amém e amém. Um comentarista bíblico por nome de Charles Swindoll nos diz que aqui estamos diante da parábola mais conhecida de Jesus e, ao mesmo tempo, diante da conclusão mais desconhecida de todas as parábolas de Jesus. Nós conhecemos muito bem a história do filho pródigo, o filho que abandonou a casa do pai e que voltou à casa do pai. Mas quase nada sabemos sobre o irmão dele, que também é um filho pródigo, apesar de jamais ter deixado a casa do seu pai. Por quê? Porque conhecemos o texto assim, porque não damos importância à parte final do texto? Por identificação. Ora, nos identificamos como o filho que se perde e vai ao mundo encontrar prazeres e depois volta ao pai. Ora, nos identificamos como o pai que recebe os filhos e que celebra a Deus por eles. Mas não queremos ter nenhuma semelhança com o irmão do filho pródigo. Não queremos ser o chato da história. Não queremos ser aquele que não celebra pelo retorno do irmão. Não queremos ser o que fica do lado de fora e não se alegra com a salvação dos pecadores. Mas se queremos entender a mensagem de Jesus, na última parábola do capítulo 15 de Lucas, nós precisamos prestar atenção à grande conclusão da parábola. Mais do que isso, não podemos deixar para trás o contexto que faz nascer a parábola. Ainda se lembram da semana passada? Para quem Jesus contou estas parábolas? Os 2 primeiros versos do capítulo 15 nos contam que Jesus está cercado por pecadores e por isso é criticado pelos religiosos. O texto diz que Jesus recebe e come com pecadores, enquanto isso, os religiosos os criticam ou o criticam por essa atitude. Por isso, por ver que os religiosos criticam sua atitude, Jesus conta as 3 parábolas do capítulo de número 15 de Lucas. Ele quer, com as parábolas, esclarecer sua missão, revelar seu coração, seu amor pelos perdidos e, ao mesmo tempo, quer desafiar os religiosos. Parem de reclamar e entrem na festa, celebrem comigo pela salvação dos pecadores. Quando percebemos o contexto das 3 parábolas e chegamos à conclusão da última parábola, percebemos então que a parte alta da parábola do filho pródigo é o irmão do filho pródigo. A parte central, ou a parte mais importante, a parte que deveria tocar profundamente o nosso coração, não é a primeira. O filho que se vai, o filho que volta, não é a segunda. O pai que recebe e celebra, mas é a terceira. O filho que nunca foi, que sempre esteve na casa do pai, sem jamais ter desfrutado do amor do pai. Porque ele era o retrato dos religiosos, sempre no templo, sempre com a Bíblia aberta, mas jamais em contato com o coração do Pai. É claro que Jesus não tem apenas os religiosos em mente, afinal ele está cercado por pecadores que precisam sentir o seu amor e por discípulos que precisam ser treinados. Sendo assim, com as 3 parábolas e especialmente com esta última, Jesus quer desafiar os religiosos
tocar os pecadores e treinar os seus discípulos. Como é que ele faz isso? Nos apresentando um Deus pródigo. Talvez você esteja pensando, não é blasfemo chamá-lo de pródigo? Não. Não, porque o adjetivo pródigo tem no mínimo 2 significados. Ele significa o que o filho mais novo deste pai faz. Ele gasta seus bens de maneira irresponsável. Isso significa ser pródigo. Mas há um segundo significado para o adjetivo. E ele descreve principalmente o coração e o caráter do pai. Pródigo também pode significar aquele que gasta, não irresponsavelmente, mas abundantemente. Com a parábola e com o Pai no centro da parábola, Jesus quer que vejamos o coração do nosso Pai. Somos todos pródigos, uns dentro, outros fora da igreja, uns mais, outros menos religiosos. Todos pródigos, amados por um Deus que também é pródigo, que nos ama abundantemente. Como é que ele revela o amor de Deus na parábola? E como isso pode abençoar profundamente o nosso coração? Eu listei, na segunda página do seu boletim informativo, os 3 atos da parábola. As 3 partes principais da parábola. Através delas, o Senhor nos revela o amor do Pai, o amor de Deus por pecadores pródigos. O primeiro ato, no primeiro ato, o Senhor nos apresenta um filho pródigo. Para nos revelar o amor de Deus, diz a divisão, Jesus nos apresenta um filho pródigo. Quem era o filho pródigo da parábola que Jesus contou aos religiosos? O filho pródigo desta parábola é aquele que gasta sua herança antes do tempo. Ele vai ao seu pai e pede: pai, eu quero a minha parte da herança. Isso pode parecer comum, mas na época de Jesus era uma grande afronta. Porque o filho pródigo estava dizendo ao seu pai uma de 2 coisas, ou 2 coisas em uma. Pai, eu não consigo esperar a sua partida. Eu quero a minha parte dos seus bens agora. Outra coisa, eu não quero apenas a minha parte. Eu quero a minha parte para partir. Eu quero receber o que me é por direito. E depois eu quero abandonar a sua casa para construir a minha casa. São 2 pecados em um ato só. Ele deseja a morte do seu pai, ou ele diz: não quero a sua presença mais comigo, quero a minha parte, e ao mesmo tempo ele diz: não quero mais viver sob o seu teto. Sua casa já não me é satisfatória. Eu preciso construir a minha casa. E é o que Jesus nos diz que ele fez. Ele reúne tudo o que tinha. Seu pai teve que vender parte de sua propriedade. Deu a parte que lhe era por direito. Ele não usou de maneira inteligente. Ele pegou sua parte, vendeu, somou tudo e saiu. Foi para uma terra distante, porque ele quer construir sua casa. E ele quer construir sua casa longe dos olhos do pai. O que significa dizer que ele quer abandonar a casa do pai e construir a sua? Ele quer fazer sua vida. Ele quer procurar por sua felicidade, ele quer encontrar a satisfação. Ele acha que na casa do pai não terá alegria verdadeira, então ele reúne tudo, vai ao mundão e começa a gastar de maneira irresponsável em busca de satisfação, em busca de alegria.
Ele não quer apenas procurar a alegria, ele quer fazer isso longe dos olhos do Pai. Não quer ser recriminado, não quer ser criticado, não quer ser julgado. Eu quero sair do país, e lá naquele país eu quero viver do jeito que eu penso que tem que ser. E ele faz isso. Ele pega tudo e vai para uma terra distante viver a sua vida. A grande pergunta é: será que a sua escolha deu certo? Será que construir a sua casa, será que abandonar a casa do pai e construir a sua casa lhe ofereceu o que ele estava procurando na vida? Nós sabemos que não. O desenrolar do texto nos diz que não. Mas ele não recebe esta resposta imediatamente. Ele precisa de um processo. Deus às vezes trabalha dentro de um processo que vai se construindo até nos alcançar. É o que acontece aqui. Primeiro, ele gasta tudo. E então perde o caminho da satisfação momentânea. Ele não tem dinheiro, não pode mais comprar aquilo, não pode mais frequentar tal lugar, não pode mais ter todas as pessoas à sua volta. Diz o texto que providencialmente uma fome alcançou a região. Soberanamente Deus envia uma fome para a região, e a fome o conduz à necessidade, e a necessidade o leva ao trabalho. E o que há de errado com o trabalho? Nada. Geralmente os pais ficam felizes com o primeiro emprego dos seus filhos. Não neste caso. Porque as necessidades o levam ao trabalho mais indigno aos olhos de um judeu. Ele vai trabalhar com porcos, animais que aos olhos dos judeus são impuros. E ele vai trabalhar para um senhor estrangeiro. Ele está trabalhando com o que o judeu jamais tocaria. E ele está trabalhando para um senhor estrangeiro. É como se ele estivesse no exílio outra vez, como se Israel estivesse ali representado. E aí você pensa, nada pode piorar a situação. Pode. Ele chega ao fundo do poço quando deseja comer a comida dos porcos. E ninguém lhe oferece nada. Foi só então, diz o Senhor Jesus na parábola, que ele caiu em si e se lembrou da casa do Pai. Foi só depois de gastar tudo, pecar e pecar, depois de viver necessidades e de trabalhar com empregos subhumanos, foi que ele caiu em si, percebeu que o seu coração era pródigo. Olhando para a lama dos porcos, talvez para a roupa suja, ele percebeu que o seu coração estava escuro e que havia pecado contra o Pai. Quando caiu em si, quando percebeu a sua perdição, o seu coração, ele resolveu duas coisas. Eu vou voltar à casa do Pai e eu vou construir um discurso de arrependimento. O que ele faz? Ele se coloca a caminho e ele começa a ajustar as palavras. O que vou dizer para o meu pai? Como é que eu vou tocar o seu coração? Como é que eu vou conquistar outra vez o seu coração? Veja que ele não foge da responsabilidade. Ele não diz foi a fome, ele não diz foi o dinheiro, ele não diz foi a amizade. Ele constrói o discurso de arrependimento dizendo: Pai, pequei contra os céus e pequei contra ti, fui eu. Me dá a oportunidade de viver nas tuas terras, não mais como um filho, apenas como um dos teus empregados. Até aqui tudo certo. Ele está a caminho da casa do Pai com um verdadeiro arrependimento. Será mesmo? Não está tudo certo?
porque ele ainda quer comprar o pai. Ele ainda quer barganhar com o pai. Quando ele diz, eu não quero ser mais teu filho, ou eu não posso mais ser teu filho, me faz apenas um empregado, ele está dizendo, me dá a oportunidade de reparar o que eu fiz. Eu gastei 1/3 da tua propriedade, eu quero trabalhar para o Senhor a fim de construir tudo de novo e oferecer-te. Ele sabe que na casa do pai há pão de sobra, mas ele ainda não sabe que também há graça de sobra. Ele sabe que o seu pai vai recebê-lo, mas ele está pensando que precisa conquistar o seu acesso, mas ele vai descobrir que ninguém conquista o seu acesso à casa de Deus. O acesso à casa de Deus é um presente, uma dádiva, e não uma conquista do esforço humano. Que boa notícia para os pecadores que andavam com Jesus. Eles eram os pródigos. Jesus está cercado por religiosos de um lado, pecadores de outro, e os pecadores são vistos pela sociedade como pródigos, como filhos rebeldes que se afastaram do templo e que gastaram sua vida de maneira irresponsável. Mas agora Jesus está dizendo que eles podem voltar à casa do Pai. Será que você já foi pródigo um dia? Será que nós somos pródigos hoje? Será que um dia, sem saber ou sabendo, deixamos a casa do Pai, sua vontade, seu conselho, e saímos em busca da nossa felicidade e resolvemos construir a nossa própria casa? Rejeitamos a dele, rejeitamos o que ele fez para nós e resolvemos erigir a nossa vida, a nossa casa. Você já parou para pensar sobre o conceito de casa e sobre o poder que ele tem sobre nós? Por que, por exemplo, milhares de pessoas que residem em países estrangeiros gastam bilhões todos os anos para voltar à sua casa? Por que os nossos filhos, que vivem longe, trabalham em outros estados ou em outros países, sonham com o retorno à casa? Por que, por melhor que sejam os hotéis, nós gostamos, amamos o retorno ao nosso lar? Por que temos saudades de casa? Em seu brilhante livro, O Deus Pródigo, Timothy Keller nos diz que nós temos saudades de casa porque o nosso coração deseja um abrigo perfeito. Nós ansiamos por voltar à casa da infância, à casa da avó, à casa da mãe, aquela casa, a nossa casa, porque temos a sensação de que lá seremos abraçados, protegidos, cuidados. Fazemos o mesmo com a nossa vida. Sem saber ou sabendo, abandonamos a casa do Pai e resolvemos construir a nossa própria casa, a nossa vida. Porque queremos satisfação, alegria, conforto, segurança, prazer, felicidade. Mas será que encontramos na vida que levamos, na casa que construímos, o objeto da saudade do nosso coração? Será que você já encontrou no estilo de vida que leva a real satisfação que não passa, a alegria que dura e atravessa as circunstâncias? Ou será que a sua casa, a sua vida, é incapaz de lhe oferecer o que o seu coração deseja? C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples, ele disse que a vida é uma grande nostalgia, é um grande anseio por se encontrar com alguém no universo de quem nos sentimos separados. É uma grande vontade por estar do lado de dentro de uma porta que sempre vimos do lado de fora. E isso, diz C.S. Lewis,
não é confusão neurótica. É a ilustração da nossa real situação. Nosso coração vaga por muitos lugares e experiências em busca do objeto de sua saudade. O problema é que nada nesta vida nos satisfaz. O problema é que a vida que resolvemos levar é boa, mas não é boa demais. Ela alegra, mas não o faz verdadeiramente. Ela satisfaz, mas apenas momentaneamente. Se a sua vida está assim, se você cansou das alegrias que não alegram, das ofertas que não preenchem o teu coração, de um estilo de vida que não realiza verdadeiramente, e se o teu coração tem saudades por algo mais, caminhe, faça o caminho de volta para a casa do Pai. Levante-se no seu coração e ande para a direção do teu Criador, pois só lá, na casa do Pai, você terá tudo o que mais precisa e procura e nunca consegue encontrar. Posso ouvir um amém? Amém. Mas como voltamos? Como fazemos o caminho de volta ao nosso Criador? O que será que temos de levar? Será que a nossa oferta nos conquistará um lugar dentro da casa de Deus? Ou será que o que temos não será suficiente? Será que Ele nos aceitará ao menos como um dos seus empregados? Não queremos tanto. Queremos apenas uma casinha pequena do lado de fora. Estaremos satisfeitos se estivermos dentro do seu terreno maior. O que precisamos fazer? Este é o grande problema da religião. Todas elas. Ela nos diz que devemos e podemos conquistar Deus, um lugar na sua presença, suas bênçãos, dádivas e seu favor. E aí nós vivemos freneticamente da mesma forma que vivíamos lá fora, em busca de encontrar a satisfação, a alegria, a aceitação, o prazer. Só que do lado de dentro da casa do Pai, fazendo isso, fazendo aquilo, ofertando esta quantia, se sacrificando aqui ou ali. E o cristianismo bíblico nos diz que nós jamais conquistaremos Deus ou o acesso à sua casa. E nós não precisamos tentar. Porque só há um caminho de volta ao Pai. E o seu nome é Jesus Cristo. É Ele quem nos leva de volta ao Pai. Eu não sei se você já percebeu, mas a história bíblica é cheia de relatos de exílios. Jacó, por exemplo, pecou contra seu pai e seu irmão, deixou sua casa e foi viver no exílio. Seu filho José foi enviado ao exílio por seus irmãos. Israel sucessivamente vai para exílios, onde é disciplinada por Deus. Quando Jesus chega, Israel está em sua casa, geograficamente falando, mas é dominada, está em exílio político, dentro da sua própria casa. Com essas muitas histórias, Deus nos fala sobre o nosso exílio. Abandonamos a casa do Pai. Tentamos construir a nossa casa e não temos como voltar. Foi por isso que Jesus veio, para nos levar de volta à casa do Pai. Ele mesmo sendo exilado. Primeiro ele deixou a casa do Pai e veio habitar na nossa casa.
Depois ele abandonou a casa dos seus pais terrenos e viveu como um pregador itinerante por 3 anos e meio sem ter casa onde repousar sua cabeça. E por fim ele foi exilado da casa de oração dos judeus em Jerusalém, porque o crucificaram para além dos muros da cidade. Mas nada se compara ao exílio que Jesus sentiu do Pai quando estava pendurado na cruz do Calvário. Os pregos não chegavam perto, a cruz não se aproximava. Quando ele gritou, meu Deus, por que me desamparastes? Ele estava dizendo, eu me sinto no exílio. Eu me sinto no lugar da punição, no lugar da disciplina. Como Israel muitas vezes, eu estou agora no exílio. E eu me pergunto, por que ele fez isso? Por que precisou deixar a casa do Pai e entrar na minha casa? Por que precisou deixar a casa do seu pai na terra para viver pregando entre povoados? Por que foi rejeitado pelos judeus, pregado a um madeiro e foi abandonado momentaneamente por seu pai? E a resposta que nós encontramos é a grande notícia das Escrituras. É o que nós chamamos de Evangelho. Ele deixou a casa do Pai para nos levar de volta à comunhão com Deus. Ele foi à cruz do Calvário e se sentiu abandonado pelo Pai, para que eu e você um dia pudéssemos nos sentir aceitos pelo Pai. Ele se sentiu momentaneamente rejeitado, para que eu e você um dia pudéssemos nos sentir abraçados pelo Pai. Ele foi alvo da justiça do Pai, a fim de nos oferecer perdão e graça. Seja quem for, esteja onde estiver. Se você está cansado das alegrias incompletas deste mundo, ou da religião que não realiza, se aproxime de Jesus Cristo, e você conhecerá o caminho de volta ao coração do Pai. Amém, queridos? O segundo ato desta parábola, o pai do filho pródigo, para nos revelar o amor de Deus, Jesus nos apresenta um pai pródigo. O filho pródigo está a caminho de casa e ele está montando o seu discurso. Como é que eu vou comprar, meu pai? Como é que eu vou conquistar? Como é que eu vou tocar o seu coração? Ele elabora o discurso, ele pensa nas palavras e ele acerta em quase tudo, mas ele está para descobrir que o pai não quer desculpas. Porque, como eu falei antes, o adjetivo pródigo significa, sim, alguém que gasta irresponsavelmente sua vida, mas também significa alguém que ama abundantemente o outro. Este jovem está para descobrir que é amado por seu pai mais do que podia imaginar. O texto nos diz que, estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. Aqui nós temos muita riqueza espiritual. Primeiro, porque Jesus nos diz que o pai o viu quando ele estava ainda longe. Se o filho pródigo pode ser apresentado por aquele que dá as costas ao pai e vai viver a sua vida, o pai pródigo é aquele que jamais se esquece do seu filho. É aquele que jamais deixa de esperar pelo seu retorno. Quando Jesus disse que o pai o viu quando ele ainda estava longe, Jesus está dizendo que o pai estava à sua espera, talvez olhando através de uma janela ou quem sabe de uma sacada, aguardando com expectativa o retorno do seu filho. Quando ele percebe o seu filho, ele não acena,
Ele não espera, ele sai, ele corre, ele vai ao encontro do seu filho. E diz o texto que ele vai com o coração cheio de compaixão. Isso é muita coisa. Porque nós não sentimos compaixão por aquelas pessoas que nos rejeitam, irmãos. Nós não sentimos compaixão pelas pessoas que nos trocam por outras pessoas ou por outras coisas. E Jesus aqui nos diz que o pai do filho pródigo corre ao seu encontro cheio de compaixão, ou seja, ele foi ferido certamente, mas não definitivamente. Ele corre ao encontro do seu filho para abraçá-lo e perdoá-lo, cheio de misericórdia e graça. E ele não o faz superficialmente, um e-mail, um WhatsApp, Facebook, inbox, ninguém vai ver, né? Não. Ele corre ao encontro do seu filho, ele o toca, ele o abraça, possivelmente chora de alegria. E o seu filho não apenas recebe uma mensagem, ele sente que seu pai o ama abundantemente. Ele não corre apenas para demonstrar seu perdão, ele corre também para proteger seu filho. Isso não está no texto, mas Kenneth Bailey, um comentarista bíblico que conhece profundamente a cultura judaica do primeiro século, nos informa que se este menino chegasse sozinho na comunidade, ele seria julgado e condenado pela comunidade à exclusão. Se ele chegasse sem a presença do pai, sem o abraço do pai, ele seria julgado em praça pública, e isso seria certo aos olhos deles. Ele passaria por uma cerimônia chamada Kezazá, a cerimônia do corte. As pessoas ficariam em sua volta, como espigas de milho, e quebrariam as espigas de milho enquanto gritavam: você está quebrado, excluído da nossa família. O pai então corre para perdoá-lo, mas o pai corre para protegê-lo da exclusão. E quando faz isso, sofre. Porque diz o texto que ele corre ao encontro do seu filho. E em Israel, no primeiro século, as crianças correm, os jovens correm, as mulheres correm, os anciãos jamais correm. Correr era levantar o vestido, era se sujar com a terra, era mostrar parte de sua perna, e isso para um senhor era extremamente vergonhoso. Mas o pai está disposto a pagar o preço da humilhação para evitar a condenação do seu filho. Ainda abraçado, o filho tenta o seu discurso: pai, pequei contra o céu, pequei contra ti. Não quero ouvir. Chama os servos. E o pai diz aos servos: tragam-me a melhor roupa do meu guarda-roupa. Joguem o meu manto sobre ele. Peguem o anel que o faz outra vez detentor destas terras. Tragam-me sandálias novas que vão cuidar dos seus pés e matem aquele novilho que eu estou guardando para esta ocasião. Pense numa alegria que deve ter alcançado o coração daquele jovem. Ele não se sentia mais filho. E quando o pai joga sobre ele o seu manto, ele está dizendo: você nunca deixou de ser meu filho. Ele volta podre e pobre. Quando recebe o anel do seu pai, ele está ouvindo com isso: você é rico, porque toda a minha terra te pertence outra vez. Quando alguém lhe dá as sandálias, o pai está dizendo: não se preocupe, você não será escravo na minha casa, você será meu filho. E quando ele fica sabendo que vão matar o melhor novilho da aldeia, ele não precisa ouvir do pai. Ele sabe que isso é um comunicado de amor. Eu estou disposto a gastar, e gastar muito,
porque você estava morto e voltou à vida. Estava perdido e, diz Jesus, foi achado por Deus. Vamos celebrar a sua salvação. Porque Ele se humilha, porque Ele corre, porque Ele gasta, porque Ele ama abundantemente. Grande notícia outra vez para os pecadores que caminhavam com Jesus. A religião dizia para eles: vocês são odiados por Deus. Vocês são excluídos da família de Deus porque vocês são sujos, pecadores, errados, vivem longe da casa do Pai. Estranha notícia para os religiosos. Como é a história? Os pecadores podem ser aceitos, recebidos, sem oferta alguma, sem nada para oferecer. E o nosso trabalho, e a nossa religião, e o que fazemos para Deus? Os pecadores são surpreendidos, mas se alegram com o Evangelho. Os religiosos compreendem, mas se irritam, porque gostam de conquistar o seu acesso à presença de Deus. Você acredita no amor de Deus por sua vida? Não, de verdade. Olhando para quem você é, para quem você foi, para quem você foi ao longo desta semana, você acredita que Deus o ama, apesar dos seus erros, dos seus fracassos, dos seus pecados? Outro dia um jovem chegou para mim e disse: pastor, eu não sinto o amor de Deus. Eu não sei se Deus me ama. E eu comecei a falar para ele sobre o Evangelho, mas de repente ele me interrompia e dizia: e os meus pecados? E os meus desvios? E a minha indiferença? E a frieza espiritual que vez por outra toma conta do meu coração? Será que Ele pode me amar? Eu sou um pecador. O que fazemos quando o nosso coração duvida do amor de Deus? Quando a nossa religião nos diz: vocês não são amados por Deus. O que fazemos quando os nossos atos nos dizem: vocês não são amados por Deus? Nós devemos fazer o que fazemos aqui todo domingo. E é por isso que você deve procurar uma igreja bíblica, verdadeiramente evangélica, que apresenta todo domingo o mesmo Evangelho. Quando duvidamos do amor de Deus, nós precisamos ser lembrados do Evangelho. Precisamos ouvir outra vez a mesma história, e a mesma história, e a mesma história. Você se sente esquecido, meu irmão? Abandonada, minha irmã? Você pensa que Deus abandonou você porque você o abandonou? O nosso Pai jamais deixa de pensar nos seus filhos. Você pode ter dado as costas para Ele 10.000 vezes, mas os seus olhos, os olhos de Deus, estão sobre você todos os dias da sua vida. Você pensa que é sujo? Você se sente assim hoje? Pelos pecados que cometeu ao longo da semana? Ou os pecados que cometeu há 10 anos? Isso ainda perturba o seu coração. Você se sente incapaz de estar no meio da família de Deus pelo que você fez? Na cruz do Calvário, o nosso Pai nos vestiu com o manto de Cristo Jesus. O que significa dizer que não são os nossos atos que nos salvam, mas sim o ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é o que você faz, não é o que faço, não é o que somos ou deixamos de fazer, e sim o que Deus fez por nós na cruz do Calvário. Você duvida do amor de Deus? Olhe para a cruz.
Como o pai do filho pródigo, Jesus correu ao nosso encontro quando foi pendurado na cruz do Calvário. Não para nos proteger de uma exclusão social. Isso acontece com cristãos ao redor do mundo. Ele correu para nos proteger da condenação eterna, exclusão eterna da casa de Deus. E como foi que ele fez isso? Passando ele mesmo pela cerimônia do Quesazar, sendo ele mesmo ferido, partido, machucado por mim e por você. Na cruz do Calvário, ele foi partido de cima a baixo pela justiça de Deus, porque é isso o que um Deus justo faz. Mas quando recebeu a justiça de Deus, ele estava se lançando sobre os seus filhos, e em vez de justiça, ele nos deu o perdão do Pai. Quando foi ferido na cruz do Calvário, ele não foi ferido, como dizem alguns, para curar todas as nossas enfermidades, porque estas passam. Ele foi ferido para nos livrar da ferida eterna da satisfação ou da condenação de Deus. Ele foi partido, meu irmão, para que você e eu fôssemos unidos ao nosso Pai. Louvemos a Deus pelo seu Evangelho. Há uma outra aplicação aqui neste ato de número 2 que eu acho que se destina aos pais de filhos pródigos. Você tem filhos pródigos? Filhos que estão distantes, filhos que estão longe, filhos que fazem o que você não aprova e que com seus atos não alegram o seu coração. Como é que nós devemos tratá-los? Como o pai pródigo tratou seu filho. Não devemos rejeitá-los, e sim amá-los. Não devemos condená-los, e sim abraçá-los. Não devemos desistir deles. Devemos esperar com paciência e expectativa santa pelo trabalho de Deus em seus corações. Talvez a parte mais difícil seja a espera. Porque você não sabe quanto tempo vai esperar, ou por que deve esperar tanto. E aí, eu quero citar um texto do autor que eu citei no início da mensagem, Eugene Peterson, A Linguagem de Deus. Ele fala sobre a espera que muitas vezes nós enfrentamos. E ele diz o seguinte: a espera pede um intervalo. Põe-nos na reserva por um tempo, de modo que não atrapalhemos operações essenciais do reino de Deus, que nem sabemos mesmo que estejam ocorrendo. Não fazer nada implica um meio de isolar o meu ego, minha compreensão ainda imatura da maneira em que Deus trabalha abrangentemente, mas sem forçar seu caminho, sem coerções. O freio da passividade dá lugar às calmas e invisíveis complexidades características do Espírito Santo, enquanto Ele realiza sua obra em nós, na igreja e no mundo pelo qual Cristo morreu. Se você está no banco de reservas, se sente que está na passividade, se não há nada que você pode fazer pelo seu filho, descanse nos braços daquele que sempre está trabalhando, como cantamos, para o bem daqueles que amam a Deus. No seu tempo e ao seu modo,
Ele nos trará os filhos que também são seus, para a glória dele e para a alegria do nosso coração. Amém, queridos? Amém. E por fim, chegamos ao último ato da parábola, final do capítulo de número 15. Para nos revelar o amor de Deus, neste último ato, Jesus nos apresenta um irmão pródigo. Quem é o irmão pródigo? É o mais rico. Quando mais cedo o pai repartiu sua propriedade, ele o fez em terços. 1/3 ele deu ao mais novo e 2/3 ele guardou para o mais velho. Então o filho mais velho é o mais rico. Ele também é o mais trabalhador, porque Jesus nos diz que quando a festa começou, ele estava no campo, trabalhando. E quando chega, ele não entra imediatamente, ele escuta o barulho, escuta a dança e pergunta a um dos seus servos o que está acontecendo na casa do meu pai. É uma festa. Seu pai está dando uma grande festa porque o seu irmão que estava perdido foi achado e voltou a casa são e salvo. Você entraria na festa, se estivesse no lugar dele? Correria para abraçar seu irmão? Para se alegrar pelo retorno dele? Provavelmente sim. Mas não foi o que este irmão fez. Antes diz o texto que o seu coração foi tomado de ira. Ele não entrou, ele não festejou, ele não se alegrou, ele não saltou. Diz o texto que ele ficou irado. E a pergunta é por quê? Por que tanta ira no seu coração? Há algumas razões. Uma delas é que ele acha que o seu pai está sendo injusto. Passei a vida toda aqui. Te obedeci perfeitamente. Conduzi os teus negócios. Fiz de tudo. E o Senhor agora dá uma festa para esse teu filho. Ele se sente também superior. Eu nunca te desobedeci. Sempre fiz o que estava às minhas mãos para fazer. E agora, o Senhor dá uma festa a este filho que gastou o teu dinheiro com prostitutas. E ele tem dúvidas do amor do pai. Ou sobre o amor do pai. Porque ele diz: estive com o Senhor todo o tempo e jamais me deste um cabrito para celebrar. E a este que esbanjou os teus negócios, o Senhor deu um novilho gordo. Ele está o tempo todo na casa do pai. Mas o que Jesus quer que vejamos é que ele não estava na casa do pai. Ele é tão perdido quanto o primeiro, talvez mais. Porque está dentro da casa do pai, bem perto do pai, mas não desfruta do coração do seu pai. Na verdade, ele o afronta tanto quanto o primeiro. Por não entrar na festa, o pai precisa sair. O pai é o dono do banquete, é o senhor das terras. Isso era uma afronta. Ele está dizendo: eu não concordo com o que o Senhor está fazendo e eu rejeito esta festa. E o que o pai faz? O que o pai pródigo faz com este irmão que também é pródigo, com este filho que também é pródigo? Ele faz o mesmo que fez antes. Ele sai da casa, ele sai do banquete e vai ao encontro do seu filho mais velho que também é pródigo. Vamos entrar? Há uma festa esperando por você, nós precisamos celebrar, pois este irmão estava perdido e foi encontrado. Você tem tudo. E de repente Jesus termina a história sem um final feliz. Nunca saberemos se ele entrou, se ele atendeu, se ele festejou ou se ficou do lado de fora. E há uma boa razão para isso. As histórias que não têm um fim exigem um fim dos seus leitores ou dos seus ouvintes.
Lembre-se do contexto outra vez. Jesus tem pecadores que ele quer tocar com o seu amor, discípulos que ele quer ensinar e religiosos que ele quer desafiar. O irmão mais velho é o retrato perfeito do religioso, que sempre esteve em casa, jamais desfrutou da comunhão do Pai. Ao não concluir sua parábola, Jesus está dizendo: o que vocês vão fazer agora? Vão entrar? Vão parar de reclamar? Vão festejar comigo, se engajar na missão, ou vão ficar do lado de fora criticando o meu coração? Nunca saberemos qual foi a resposta deles. Se 1, 2 ou 3 seguiram a Cristo, ou se todos rejeitaram o seu convite. Mas não precisamos saber. O que realmente precisamos saber é o que nós vamos fazer. Vamos aceitar o convite de Cristo? Ou vamos ficar do lado de fora, dentro ou fora do prédio físico da igreja, sem desfrutar da alegria que verdadeiramente alegra o coração? Para ajudar você, para me ajudar, eu sugiro 3 aplicações olhando para este homem, para este irmão mais velho. Pois eu acho que é isso que Jesus está dizendo. Primeiro, não seja um irmão mais velho religioso, porque a religião vai separá-lo de Deus. Os religiosos são as pessoas que querem manipular Deus, conquistar Deus, comprar Deus. E é o que acontece aqui. Mas a verdade é que nós nunca vamos ser capazes de manipular Deus. Ele não pode ser manipulado pelo que você faz, ou pelo que você deixa de fazer, pelo tanto que você ora, ou pelo número de horas que você jejua. Nada pode comprar o favor de Deus. Sua religião não pode garantir o que você pede, porque Deus não é manipulável. Como diz o Fauno Tômenos, a pequena Lúcia nas crônicas de Nárnia, sobre o grande leão Aslan: ele não é domesticado, ele é selvagem, terá de ir e vir quando bem quiser. Você não pode segurar Deus, colocá-lo dentro do bolso, dirigi-lo ou comprá-lo com o que você faz. Mais do que isso, isso seria prejudicial para você. Vou explicar como. Se você é um religioso e acha que pode comprar Deus com o que você faz, e quando Ele não responder às orações que você faz? E quando Ele não fizer o que você espera? Como é que você vai reagir? O seu coração vai se enfurecer contra Deus. Como pode? Eu faço tudo certo e Ele não me dá o que quero. E se você é um religioso que fracassa, que constantemente pisa na jaca, quando as suas orações não forem respondidas, ou quando a vida não acontecer do jeito que você planejou, você vai dizer: é porque fiz isso, é porque fiz aquilo, é porque não fiz aquilo outro. Isso é a religião machucando você. Não seja um irmão mais velho. Ele não faz por você porque você faz por ele. Ele não deixa de fazer por você porque você deixou de fazer por ele. O Evangelho não é a boa notícia do homem para Deus, mas a boa notícia de Deus para o homem. Não é uma boa notícia sobre o que o homem pode fazer por Deus. É a grande notícia do que Deus já fez por nós na cruz do Calvário. Ponto final, irmãos. Deus não nos amará amanhã porque acertaremos. E Ele não deixará de nos amar porque erraremos. Ele nos ama hoje, como sempre nos amou. E Ele nos amará amanhã, como nos ama agora,
hoje e sempre o seu amor, como cantamos, não falha. Segunda aplicação: não seja esse irmão mais velho religioso. Gaste o seu tempo, gaste o seu domingo, gaste o seu culto, invista a sua vida em conhecer o verdadeiro irmão mais velho, que se chama Jesus Cristo. Por nos apresentar um irmão mais velho errado, Jesus quer, diz Timothy Keller, que ansiemos e desejemos por um irmão mais velho certo, verdadeiro. O irmão mais velho da parábola não é errado, ou não está errado apenas porque não quer celebrar. Ele está errado porque em nenhum momento saiu para procurar o irmão mais novo. Ele deveria fazer o que o pastor fez por sua ovelha. Ele deveria ter feito o que a mulher fez por sua moeda. Ele é o filho mais velho. Ele deveria ter saído à procura do seu irmão. Nem sempre eles o fazem. Nem sempre os irmãos mais velhos são os melhores. Nem sempre são eles que aparecem para defender, para nortear, para ajudar. Muitas vezes são os que mais se afastam. Ainda bem que, embora vivendo no mundo de irmãos imperfeitos, nós temos um verdadeiro irmão que não saiu de uma cidade para outra, mas deixou um mundo para o outro, que não pagou apenas uma pequena quantia para nos resgatar da escravidão dos porcos, pagou uma alta quantia, entregou sua própria vida no altar do Calvário para nos levar de volta à casa do Pai. Abandonando a identidade de irmãos mais velhos, conhecendo o verdadeiro irmão mais velho, a terceira aplicação é que Jesus deseja que sejamos irmãos mais velhos como Ele foi para o nosso coração. Essa é a grande mensagem da parábola. Religiosos, não critiquem os pecadores, não os empurrem para longe, não os rejeitem, sejam para eles o que eu estou sendo para vocês. Qual é o problema da evangelização muitas vezes? O senso de superioridade. E isso é religiosidade. Olhamos de cima para baixo, nos sentimos melhores, eleitos, chamados, santos. Meu irmão, não se esqueça de onde você veio. Você era um pecador condenado e foi salvo somente pela graça de Deus em Cristo Jesus. Não olhe para as pessoas de cima para baixo, olhe nos olhos dela, porque elas são o que você é. Sem a graça de Deus. Olhe para o seu irmão mais velho. O que foi que ele fez por nós na cruz do Calvário? Ele é eternamente superior. A pessoa mais valiosa do universo chama-se Jesus Cristo. No entanto, em Filipenses capítulo 2, Paulo nos diz que Ele se humilhou, tomou forma de servo sofredor, se entregou na cruz do Calvário para nos dar valor. Nós, que éramos eternamente inferiores, em Cristo nos tornamos filhos do Deus Altíssimo. As pessoas precisam do Evangelho tanto quanto você, mas elas não vão ouvir um Evangelho de pessoas que se acham superiores, porque são desta e não daquela denominação, porque se vestem assim e não daquele jeito, porque falam esta e não aquela linguagem. Faça o que o pastor fez por sua ovelha. Encontre-a
Coloque-a nos ombros e carregue-a de volta à casa do pai. Faça o que a mulher fez por sua moeda. Se curve e procure debaixo do sofá. Suje-se com o mundo e com o pecado do mundo ou com os pecadores do mundo para trazer pessoas a Cristo. Faça o que Cristo fez por você. Se sacrifique. Ame abundantemente, porque assim você foi amado. Amém, queridos? Não sei se você um dia já foi, ou quem sabe ainda é, doente de santidade. Eu gostaria de dizer que jamais fui e que jamais serei. Mas a verdade é que, vez por outra, nós somos o irmão do filho pródigo ou o próprio filho pródigo. A religião tem essa capacidade de nos fazer correr para longe de Deus em busca de realizações ou alegrias incompletas, ou tem o poder de nos fazer ficar na casa de Deus, mas longe do Pai. Se você está doente, se você se acha enfermo, carrega traumas com a religião, com lugares e pessoas por onde você passou, volte-se para Cristo. Ele é o médico que jamais falha. A parábola termina sem fim, porque ela quer o seu fim. Você entrará para participar da dança da Trindade Santa, para se alegrar com os céus, ou você ficará do lado de fora a vida toda reclamando dos pecadores, dos religiosos, da igreja, do pastor, de fulano, de beltrano, perdendo o tempo e gastando a vida de maneira irresponsável. A verdade é que não podemos entrar sem que Ele entre em nossa vida. Certo avô acordou bem cedo com muita vontade de brincar com seu neto. Se trocou e foi à casa do seu neto apenas para descobrir que o menino estava de castigo dentro do cercado. Quando se aproximou para tirá-lo, sua filha disse: pai, hoje não. Até meio-dia ele está de castigo e ninguém vai tirá-lo daí. E o Senhor pensou rapidamente: o que posso fazer? Não vou passar por cima da palavra dela, mas o meu coração anseia por brincar com meu netinho. Sabe o que ele fez? Ele pulou a cerca, entrou no cercado e passou a manhã inteira brincando com o seu netinho. Quando deu o horário certo, marcado, ele saiu com ele nos braços. Eu e você estávamos atolados. Quem sabe ainda estamos atolados em muitos pecados que nos colocam de castigo. Mas este Deus é tão pródigo que Ele deixou o trono da glória, habitou este mundo manchado pelo pecado, foi ao castigo conosco e por nós, a fim de nos arrancar de lá com um braço forte e nos levar à casa do Pai. Não resista a este Deus que saltou para dentro do seu mundo, a fim de levá-lo para o seu. Fiquemos de pé na presença do Senhor.